Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Om Namah Shivaya. Um lindo dia. Olha só, chegamos na nossa última live, né? Do livro O Sucesso Supremo, do Swami Ramakrishnananda Puri. E hoje a gente vai encerrar o nosso livro, ó. Tem pouquinho, essa live vai ser curtinha hoje, porque temos só 3 capítulos aqui, é pouquinha coisa mesmo, mas é muito ensinamento. Queria dizer para vocês que toda essa leitura meditativa, toda essa conexão com a Ama, é para que a gente possa trabalhar o amor que ela tanto compartilha com a gente. São ensinamentos profundos, mas que se a gente for conseguindo trazer um ou outro para nossa vida, já é um grande ganho. Dizer também que nós vamos iniciar hoje o grupo dos 21 dias da leitura dos 108 ensinamentos do amor da Ama, né? São leituras curtinhas, mais curtas do que essa, tipo isso aqui, bem curto, falando sobre o amor. E aí a gente faz pequenas meditações, são 3 minutinhos diários. Então eu quero convidar você para participar no grupo de WhatsApp, que é o 11 98719 6205. Nesse grupo de WhatsApp é um grupo gratuito, só de meditações diárias, tá? Para que a gente possa ir fomentando esse amor, essa potência e essa conexão com nós mesmos. Hoje, então, nosso 25º capítulo diz sobre som, visão, toque, pensamento. Os métodos de iniciação de um mestre. A iniciação por um mestre em um mantra particular ou uma prática espiritual pode acelerar enormemente nosso progresso ao longo do caminho espiritual. Às vezes, a iniciação produz resultados imediatos, mais frequentemente, produz resultados definitivos em um longo período de tempo. Um dos métodos de Diksha, iniciação, mais comuns, embora não menos importante, é através do mantra. Muitos de nós recebemos um mantra Diksha da Ama. No entanto, Sadgurus podem nos iniciar de várias outras formas, dependendo de nossa receptividade. Se formos receptivos, o mestre pode nos iniciar simplesmente olhando para nós. Isso é chamado de Niyayana Diksha, ou iniciação pelos olhos. Nayana Diksha. Um jovem veio ver a Ama pela primeira vez e a Ama estava em Devibhava naquele momento. Ele não entrou no templo para receber darshan. Darshan é a entrega que ela dá. É o abraço, né? E preferiu esperar do lado de fora. Depois de alguns minutos, repentinamente começou a tremer e a pular como se houvesse levado um choque elétrico. As pessoas mantiveram uma distância, achando que estava possuído. Ele começou a dizer algumas palavras. Ele começou a dizer algumas palavras soltas, como se estivesse conversando com alguém que somente ele pudesse ver. Quando o Devibhava terminou, a Ama saiu do templo e o jovem ainda estava falando palavras desconexas. Ama cobriu a boca dele com a mão e disse a ele para não falar mais sobre o que estava vendo. Logo depois, ele recobrou o estado de consciência normal. Ele nos contou
que quando a ama olhou para ele, ele sentiu uma força estranha emanando dela e penetrando nele. Então ele viu a forma de Kali bem diante dele e penetrando nele. Ele estava tentando explicar todas essas coisas, mas ninguém podia entender o que dizia, pois suas palavras ainda estavam desconexas. Este jovem trabalhava em um escritório e, após o incidente, não conseguiu trabalhar por uma semana. Durante este tempo, parecia que estava em outro mundo. Ele escreveu muitas canções devocionais e textos filosóficos ao longo deste período. Este é o exemplo da força de Nyaya Diksha. Mais tarde, a ama deu a ele a iniciação pelo mantra. Outro método de iniciação é o Sparsa Diksha, iniciação pelo toque. Para algumas pessoas, no momento em que a ama as toca, elas sentem algo como um choque correndo pelo corpo. E experimentam uma transformação interna. Talvez a ama abençoe todo e qualquer um que venha até ela com este tipo de iniciação, sem que estejam cientes disso. Ama diz que está plantando as sementes. Quando a estação certa chegar, elas brotarão e darão frutos. Existe ainda um outro tipo de iniciação chamado de Pada Diksha, ou iniciação pelo toque do pé. Esse tipo de iniciação é muito raro. Sei de uma ocasião em que a ama deu Pada Diksha, mas de forma alguma isso é usual para ela. Quando um devoto se aproxima da ama para o darshan, ela somente fechou os olhos. E ninguém esperava que ela fizesse em seguida. Ela colocou o pé direito no peito do devoto. Eu já estava com a ama há muitos anos e nunca tinha visto isso. Era a primeira vez que havia tocado um devoto com o pé. Imediatamente o devoto pulou. Um devoto começou a tremer, como se fosse uma forte corrente elétrica estivesse passando por ele. Outro devoto correu para segurá-lo, mas a ama disse: não atrapalhe, ele está em êxtase, desde que ele faça o que quiser. Ele ficou tremendo por aproximadamente 20 minutos. Então deitou-se no chão e a ama contou que teve um sentimento forte para que tocasse esse devoto com o pé, que ele havia rezado intensamente por um longo tempo para que a ama fizesse isso. Kabir foi um grande santo no norte da Índia, nascido com uma família muçulmana. Kabir tinha um desejo imenso de se tornar discípulo de Ramananda, que era um mestre muito conhecido na época, mas Kabir era muçulmano e Ramananda era hindu. Naquela época havia uma rixa tão grande entre as duas religiões que os discípulos de Ramananda não podiam suportar a ideia de um muçulmano ser iniciado no meio deles. Nem poderia a comunidade muçulmana permitir que Kabir recebesse a iniciação de um guru hindu. No entanto, Kabir estava firme em seu propósito de receber a iniciação de Ramananda e para tal elaborou um plano. Kabir sabia que toda manhã, antes do amanhecer, Ramananda ia até o rio se banhar. Certa manhã, Kabir foi até as escadarias na margem do rio antes de Ramananda chegar e se deitou em um dos muitos degraus que levava até o sagrado rio Ganga. Como ainda estava muito escuro, Kabir sabia que o guru não o veria deitado ali e acidentalmente pisaria nele. Olha que interessante. Na Índia, se nosso pé é acidentalmente tocado por outra pessoa, nós tocamos essa pessoa e trazemos nossa mão até a testa como um sinal de respeito. Podemos até exclamar Ram, Ram, Ram ou Krishna, 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 da mesma forma que as pessoas dizem ups, desculpa no Ocidente. Como esperando, quando Ramananda desceu a escada, acidentalmente pisou em Kabir. No momento que pisou, Kabir percebeu que havia pisado em um ser humano e imediatamente pediu perdão, invocando o nome do Senhor. Ele continuava pisando em Kabir e gritava Ram, Ram, Ram.
Kabir tomou essa combinação auspiciosa como a iniciação de Ramananda. Ele se prostrou aos pés de Ramananda e partiu. O truque de Kabir funcionou. Ele foi tão devotado a Ramananda e ao mantra Ram que finalmente atingiu a realização. Seus poemas em louvor, a força do mantra e a graça do Guru são apreciados em toda a Índia, até hoje. Existem outros tipos de iniciação, também chamado de Smarana Diksha. Smarana significa lembrar ou pensar. Para dar Samarana Diksha, o mestre pensa no discípulo, mesmo que o discípulo esteja longe do Guru, e ele receberá a iniciação. É muito interessante, né? Como eles têm essa força. Deixa eu pegar um outro darshan aqui. O mantra é um veículo que nos carrega até o destino, muito mais rapidamente do que andássemos toda a distância a pé. Antes de receber o mantra, nosso progresso espiritual pode ser lento e instável. Quando recebemos o mantra Diksha, uma parte do Prana Shakti do Guru é transferida para nós. Depois de receber Prana Shakti, nosso progresso espiritual será acelerado, dependendo do esforço que empenhamos. Muitas vezes se perguntem se recitar o mantra não seria acrescentar outro pensamento na mente, prejudicando a obtenção de um estado além dos pensamentos. Ama diz: pelo japa podemos reduzir o número de pensamentos. Quando colocamos um aviso na parede dizendo não cole cartazes, proibimos que qualquer outro anúncio ou grafite seja afixado naquela parede. Essas 3 palavras nos livram de centenas de outras. Analogamente, a repetição do nome de Deus com concentração reduz o número de outros pensamentos em nossa mente. Quando um Satguru como a Ama dá um Guru, ele carrega um Sankalpa poderoso, beneficiando quem o recebeu. O Satguru está selando um compromisso de nos guiar ao objetivo da existência humana. Capítulo 26. As 3 formas pelas quais a Ama nos protege. Por causa dos atos cometidos no passado, somos destinados a sofrer nesta vida. Por sua infinita compaixão, Ama nos protege amplamente de nosso destino. Dependendo do tipo de prarabdha que originou a experiência, a Ama pode nos proteger de 3 formas. Pode nos proteger completamente de uma situação que estamos destinados a enfrentar. Pode nos dar proteção parcial, reduzindo a severidade do sofrimento que devemos sentir, ou, por fim, nos dar força para suportarmos a experiência. Pessoalmente, eu já experimentei os 3 tipos de ajuda diante de várias dificuldades em minha vida. E é interessantíssimo falar disso, porque é um fato, assim, todas as pessoas que realmente se devotam à Ama percebem essas proteções, e é como se a Ama assumisse as enfermidades das pessoas, né? Até tem uma parte que tá aqui, ó. A Ama assume as enfermidades de muitas pessoas. Quando ela distribui o darshan, ela pode absorver as enfermidades de muitas pessoas em um único dia. Certa vez eu perguntei a ela: Ama, como a senhora pode suportar tantas doenças e dor? A senhora não se sente sufocada? Ama respondeu: se alguém deve sofrer de uma doença por 10 anos, ela pode pegar a mesma doença e exaurir o mesmo prarabdha em 10 minutos. Olha a potência dela. Para cada ação que é feita, alguém vai sofrer o resultado dessa ação. Normalmente, se nós praticarmos a ação, nós experimentaremos resultado. No entanto, Mahatmas, como a Ama, são capazes de tomar os resultados das ações negativas dos outros em seu próprio corpo. Olha que força, hein? Esgotando assim o nosso prarabdha e aliviando o nosso sofrimento. Na verdade, a Ama até mesmo disse que, independente da gravidade da quantidade de prarabdha dos outros que ela toma para si,
ela pode queimá-los no fogo de seu conhecimento em um único instante. Ama diz que existe 3 tipos de prarabdha. O primeiro é como um câncer benigno, que pode ser completamente removido por meio de ações remediadoras, tais como as práticas espirituais, bons atos, em conjunto com a graça de Deus. O segundo tipo pode ser parcialmente removido, mas nós ainda temos que sofrer até certo grau. É como um câncer que pode ser tratado, mas talvez retorne no futuro. O terceiro tipo é como um câncer maligno, que não pode ser removido, só nos resta aceitá-lo. Esses 3 tipos de prarabdha correspondem aos 3 tipos de ajuda que Ama nos dá. Em situações advindas do terceiro tipo de prarabdha, como um câncer maligno, incurável, a Ama não interfere em nosso prarabdha, mas deixa que o processo se desenrole. Isso não significa que Ama esteja nos abandonando. Quando não há um remédio senão suportar uma experiência dolorosa, a Ama nos dá força para encarar a situação com coragem e serenidade. Chegamos aqui ao nosso último capítulo. Último não, penúltimo. Ama é um avatar. No Sanatma Dharma, o nascimento de uma pessoa neste mundo é chamado de Dhyama. Geralmente não é o primeiro nascimento da pessoa, então também pode ser chamado de Punarjama, renascimento. No entanto, quando uma pessoa iluminada nasce de seu próprio Sankalpa, que é a palavra de poder, para ajudar os outros, ela é chamada de avatar ou encarnação. Em muitas religiões, os fiéis só aceitam uma pessoa como a encarnação de Deus. O Sanatma Dharma é o único em reconhecer muitos indivíduos como avatares. O Sanatana Dharma também declara inequivocadamente que Deus se manifesta em qualquer lugar, a qualquer hora e sobre qualquer forma, de acordo com a situação dominante na ocasião e a devoção dos fiéis. A palavra avatar, em sânscrito, vem de avatarati, descer, assumir um corpo. Isso significa que Deus, o iluminado, desce ao nosso nível, assumindo uma forma humana no mundo de nomes e formas para nos guiar no caminho espiritual. Deus faz isso para restabelecer o Dharma, preservando a harmonia e a proteção do mundo. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna declara: ó Arjuna, sempre que acontece um declínio no Dharma, retidão, e um aumento no Adharma, perversão, eu nasço, assumo um corpo físico. Para a proteção daqueles que estão comprometidos com o Dharma, para a destruição daqueles que seguem o Adharma e para o restabelecimento do Dharma, eu nasço em qualquer época. Quando tudo está correndo tranquilamente, não há necessidade de um avatar. Somente quando o caos e a confusão prevalecem que o Senhor vem. Olha isso, né, gente? Olha o caos que a gente está tendo no nosso mundo nesse momento. Dando um exemplo mais familiar, quando tudo está em paz em um bairro, não há distúrbios e conflitos. A força policial não é colocada a postos. A polícia só vem quando há um problema. Algumas vezes o Dharma está em perigo. E há perturbação na harmonia da criação, gerando a ameaça ou violação. Gerando a ameaça ou violação. Vem dos seres humanos. Geralmente isso vem da gente, tá? Plantas e animais não perturbam a harmonia da criação, porque vivem de acordo com o seu instinto natural. Somente os seres humanos violam o ritmo cósmico por causa da sua arrogância, do ego, do seu desejo de poder.
Quando o Dharma é ameaçado, o Senhor se manifesta. Como avatar para matar o demônio Ravana, o Senhor encarou na forma humana de Rama. Ravana recebera uma bênção, de forma que nenhum demônio, deidade ou animal seria capaz de derrotá-lo. Ravana não pediu proteção contra os seres humanos, porque não achava que algum ser humano poderia derrotá-lo. Então o Senhor se manifestou como ser humano, que era a única forma de derrotar Ravana e restabelecer o Dharma neste período. De maneira similar, o demônio Hiranyakasipu não podia ser morto por qualquer arma, nem por um ser humano ou animal, de dia ou à noite, na terra ou no céu, dentro ou fora do palácio. Para matar Hiranyakasipu, o Senhor teve que encarnar na forma meio humana, meio leão, de Narasimha, e atacar Hiranyakasipu ao anoitecer, quando não era nem dia nem noite. O Senhor pegou o demônio e o colocou em seu colo, de forma que não estivesse nem na terra e nem no céu, e o carregou para o portal do palácio, onde não estava nem dentro nem fora, e o matou com as garras do leão, o que tecnicamente não eram armas. Um ser humano comum nasce por dois motivos. O primeiro é seu prarabdha, o segundo é o prarabdha coletivo. O prarabdha do mundo consiste de um grande grupo de prarabdhas individuais. Quando o mundo está cheio de pessoas boas e honradas, há um bom prarabdha, que gera paz e harmonia. Meu Deus, estamos numa época ruim. Em uma época na qual existem muitas pessoas incorretas que causam problemas para os outros, o mundo tem um prarabdha ruim. E há violência e caos. Puxa vida. Quando o Senhor ou um mestre realizado nasce nesse mundo, não é por causa de seu próprio prarabdha, mas por causa de seu sankalpa de ajudar o mundo. Na verdade, o mestre realizado não possui um prarabdha seu próprio. O prarabdha surge de um sentimento de autonomia ou de sentido de eu estou fazendo. Comumente, o ser humano se identifica com o corpo, mente e intelecto, mais do que com o Atman. De acordo com Sanatana Dharma, a identificação equivocada é chamada de avidya, ignorância. Como ignoramos nosso verdadeiro ser? Quando executamos uma ação, sentimos, eu fiz isso e quero receber o resultado. Ao mesmo tempo, se fazemos algo ruim, nos sentimos culpados. De ambas as formas, teremos que experimentar o resultado de nossos atos. Na verdade, o ser interior, ou Atman, não faz coisa alguma. Ele é inativo. Por isso que os mestres realizados que reconhecem sua unidade com a consciência suprema sabem que eles não estavam fazendo coisa alguma, mas que tudo simplesmente acontece em sua presença. Por causa desse conhecimento, eles não possuem um sentimento de autoria. Por isso, não tem prarabdha próprio. Então, por que aparecem? Na antiguidade, os avatares apareciam para destruir os demônios e pessoas maquiavélicas, que torturavam e matavam os bons e inocentes. Assim, o avatar podia ser considerado o resultado de um bom prarabdha das pessoas corretas no mundo e o resultado do prarabdha ruim dos demônios, as pessoas más. Krishna e Rama eram reis e era o dharma deles proteger a nação das pessoas más. Mas o dharma da ama é diferente de um rei. Ela se vê como a mãe de todos os seres. Diferente de Rama e Krishna, a ama não luta contra ninguém. Ao contrário, por meio de seu amor e compaixão, a ama destrói a maldade que existe dentro de cada um de nós. De acordo com as escrituras existentes, certas características que todos os avatares compartilham. Tais almas grandiosas não guardam rancor. Seus sentimentos são universais.
Elas não rejeitam nem mesmo o maior pecador. Sem ter apego a ninguém, eles amam a todos igualmente. Ao levar uma vida de retidão, inspiram os outros a seguirem seu exemplo. Alguns talvez se perguntem se a Ama é um avatar porque ela é tão milagrosa. Devemos lembrar que a demonstração de poderes super-humanos não é prova conclusiva para identificar a ação de um avatar. Certos avatares, como o Sr. Krishna, demonstrava força sobre-humana, como, por exemplo, proteger seus amigos de infância, os gopis e os gupis, de uma chuva torrencial e de relâmpagos. Ele levantou o monte Govardhana e segurou sobre sua cabeça por 7 dias e usou somente o dedo mindinho. Ainda criança, Krishna fez muitas outras coisas. A exibição dos poderes místicos ou ocultos não podem ser considerados como prova conclusiva para determinar um avatar. Durante os últimos 30 anos, Ama deu iniciação ao mantra individualmente a milhões de pessoas. Iniciou milhares de brahmacharinis e brahmacharinis, os homens e as mulheres, né? Na vida monástica, e abraçou fisicamente mais de 20 milhões de pessoas. Existe muitas formas, né, da gente perceber essa força da Ama. Então, Ama diz: eu não sinto coisa alguma. As pessoas me chamam de Devi hoje porque podem me chamar de Devil, do inglês demônio. Amanhã, não me importo. Eu sei quem sou. Não dou importância a elogio ou a crítica. Eu fluo como um rio. As pessoas o usam de formas diferentes, dependendo de sua natureza. Alguns matam sua sede. Algumas sentam em suas margens, aproveitando a brisa fresca. Outros se banham e podem até cuspir no rio. Mas o rio sempre flui. Ama diz que sempre teve um entendimento profundo que tudo era Deus. Em algumas ocasiões, ela revelou que havia nascido iluminada. Nós também sabemos que ninguém na história do mundo jamais fez o que Ama faz todos os dias pelos últimos 40 anos. E ninguém jamais alcançou o que ela alcançou. No entanto, por sua humildade, Ama nunca diria que é um avatar. Essa é uma questão que cada um terá que responder por si mesmo. Chegamos agora ao último. Você precisa acender a luz, a graça e esforço. Certa vez um devoto perguntou: Ama, se a alma é a mesma em todos nós, então quando uma pessoa alcança a verdade e a autorrealização, não deveriam todos obter a realização ao mesmo tempo? Ama deu uma linda resposta. Filho, quando uma pessoa liga a força principal de uma casa, a eletricidade alcança todos os cômodos, a sala, a cozinha, os quartos. No entanto, se ela quiser luz em seu quarto, terá que fazer o esforço de acender o interruptor daquele quarto. Somente se cada um fizer um esforço e ligar o interruptor, a luz interna será revelada. Depende de nós fazer nossa parte. Nós devemos empregar nosso melhor esforço para avançar no caminho espiritual, devolvendo sinceramente nossas práticas espirituais todo dia, tentando cultivar as qualidades divinas da paciência, aceitação, humildade e amor, seguindo as instruções da Ama. Não devemos desanimar nunca. Como Ama diz, a graça de Deus é o fator que governa todos os nossos esforços e faz com que nossas ações sejam doces e completas. Da mesma forma, qualquer que seja a situação na vida, seja absurda ou desesperadora, mesmo em um momento de fraqueza,
Podemos confiar que a Ama está sussurrando dentro de nós. Não desista. Continue tocando. Você não está sozinho. Juntos, vamos transformar as frases soltas em uma obra-prima criativa. Juntos, vamos maravilhar o mundo com nossa canção. Epílogo. O amor do Mestre. Assim como o perfume não pode ser separado da flor e a luz não pode ser separada do fogo, o amor e a compaixão não podem ser separados do Mestre. Ama. Quando Ama deixa o ashram, a estrada fica cercada de devotos. Quando o carro começa a se mover, a Ama baixa os vidros das janelas, distribui balas de prasadhi pelos dois lados do carro para todas as pessoas ali em pé, visitantes, residentes do ashram e até para os moradores dos vilarejos vizinhos e seus filhos. Certa vez eu estava no carro com a Ama e percebi que ela jogava as balas mesmo após não haver mais devoto algum na estrada. Somente moradores do vilarejo que não estavam nem um pouco interessados na praçada da Ama. Eles somente olhavam e partiam. Eles nem se importavam em pegar a praçada que a Ama havia jogada. Eu disse à Ama: todos os devotos pegam seu prasadhi. Daqui para frente só há moradores do vilarejo. Eles só vieram até a estrada para ver o que estava acontecendo. Eles não estão pegando a praçada que a senhora está oferecendo. Ama respondeu: não importa. Se eles não pegarem, as crianças que passarem por aqui vão pegar. E se as crianças não pegarem, alguns animais ou formigas o comerão. Não se preocupe, ele não será desperdiçado. Mesmo que não apreciemos, que não aceitemos, a Ama ainda quer mostrar seu amor e afeição a eles. Ama sofreu muito todos os dias pelo bem de seus filhos. Muitas pessoas, quando recebem o darshan, se penduram nela com muita força, cravando seus dedos em suas costas e ombros. Mas se algum de seus assistentes tenta remover a mão dessa pessoa, Ama sempre a impede, dizendo que a pessoa ficará triste se não deixarmos que se agarre a Ama. Como a graça da Ama até a cabra dos pátios é capaz de alcançar o que a humanidade sempre lutou para atingir. Como é grande a diferença entre o nosso amor e o amor do Mestre. Nós podemos amar amigos e familiares e até nossos vizinhos, mas não somos capazes de amar a todos. Às vezes existem pessoas que não apreciamos ou de quem até sentimos raiva. Nós mesmos conhecemos as limitações de nosso amor. Todo aquele que conhece a Ama sabe que o amor dela é diferente. Ama está oferecendo seu amor para todos. E esse amor tem o poder de curar todos os nossos ferimentos internos. Ele pode transformar qualquer um, que nós estejamos abertos para o amor da Ama. Quanto mais abertos estivermos para ele, mais e maior será nossa transformação. Gente, encerramos esse livro maravilhoso, que eu só li trechinhos. É uma dica de leitura. A gente vai até ter um grupo de leitura aqui no Padma. E é muito importante a gente se conectar, nem que seja um pouco. Então, eu vou subir essas leituras para o YouTube, é para todo mundo ver. Por favor, compartilhem. Nos auxiliem nesse trabalho de propagar o trabalho da Ama, propagar esse amor que nos falta, né? Não é uma coisa que, eu sou como a Ama, não, bem longe. Somos humanos aqui necessitando de transformação, necessitando de estudo, necessitando buscar essas informações, esses ensinamentos para nossa transformação. Então eu tô aqui compartilhando isso, porque muito já me ajudou, ainda me ajuda, porque eu ainda tenho muitas dificuldades e preciso cada vez mais me conectar com isso.
Então, o que faz bem para nós, a gente quer compartilhar com os outros. Então, que vocês tenham um maravilhoso dia, que seja incrível e que a gente possa compartilhar um pouquinho do amor da Ama. Nós vamos vocalizar aqui 8 vezes o Om Ma e encerrar com Om, pra gente se conectar ao amor. Mãozinha no coração, dedinhos unidos. Compartilhe todo esse amor e entregue, como se fosse pétalas de rosas, ao mestre do Guru, aos pés do Guru, todo o seu amor e as suas dificuldades para que sejam assim transmutadas. Om Ma, 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 Om Ma. Om Namah Shivaya, gratidão e até a próxima leitura, depois dos nossos 21 dias dos 108 ensinamentos da Ama, pelo amor, pelo grupo do WhatsApp. Me chama 11 987 19 6205. Entra no grupo, é aberto, gratuito. Compartilhe. Gratidão. Namastê.